questão política e tudo mais. E isso meio que afetava o poder dos coronéis, né? Que eram os fazendeiros, os grandes latifundiários. Porra, como que a galera sai aí reivindicando direitos e a gente não vai fazer nada, né? Se a gente ficar quieto é sinal de que a gente tá falando que eles estão certos. Assim, se a gente não responder à altura. E aí entra o cangaceiro também, né? Nessa questão. Então, tipo, o cara aproveita os problemas que estão em evidência ali, os problemas sociais, para fomentar uma própria luta, né? Então é uma ideia de você sustentar aquela situação e de manter aquela situação daquele jeito para você também estabelecer o seu poder no futuro, né? Tanto que parece figura messiânica pra caramba, né? Nesse momento também, né? Pelo menos nessa região, né? Vide Antônio Conselheiro, mas a maneira era outra, né? Devido à grande pobreza e à miséria, você tinha a formação desses grupos de pessoas que eram nômades, né? Que andavam pelo sertão em busca de melhores condições de vida. E de vez em quando apareciam essas figuras que representariam quase como se fosse esse pai da tribo ali. Onde eles projetavam questões paternas ali, principalmente. Então você tem essa figura do Antônio Conselheiro ali na Guerra de Canudos, no século XIX, né? E depois aí essa figura, inclusive, do Lampião, nas primeiras décadas do século XX. Aquele livro do Graciliano Ramos, né? Do Vidas Secas, mostra muito disso, né? Mostra o perfil do sertanejo, né? Sertanejo é aquele que vem do sertão, né? Sertão dizem que o sertão não é, pra gente ir mais direto ao ponto, significa o interior mesmo. Mas para os portugueses, se eu não me engano, eles relacionavam a parada como um desertão, porque era um lugar que não havia a existência de uma vida aos moldes europeus. Tipo, no meio da mata lá tinha indígena pra caramba, tinha vegetações e tal, mas para o português não, né? Então esse todo interior aí estaria ligado a esse desertão, assim, desertão mesmo de conhecimento, né, dos portugueses. E muito da característica regional do lugar ali tem uma certa analogia, né? Dá pra fazer uma certa analogia ali com o cenário western também nos Estados Unidos, né? Uma parada meio desértica também, vilarejos, né? Que tem uma pequena comunidade que gira ali em torno. Sempre tem a figura de alguém que é mais comandante ali, né? Todos servem a um coronel, mas você tem a figura do xerife da região, né? As pessoas que levam uma outra alternativa de vida como sobrevivência, como é o caso daí das comunidades messiânicas tal, e como também do cangaço, né, cara? Cara, dentro dessa parada, na questão da questão econômica da região, né, é um lugar de uma pobreza extrema, né, que faz dar um outro toque pra gente, que é o diferente do toque do americano, que é a ideia lá do americano, né, aproveitando que o Tio já falou aí, do estadunidense, né? O estadunidense que o cenário é a prosperidade ali, né? Busca do ouro e tal, e aqui mesmo é parada de sobrevivência, né? Acho que dá um toque especial pro cangaceiro aí, porque é uma parada mais, né? Como posso dizer assim, mais treta, cara. E isso até ressalta o quanto a religiosidade, se a gente pega nesse contexto do sertão nordestino, o quanto a religiosidade é intensa, né? Claro, nos movimentos messiânicos isso está explícito, né? Mas também, se a gente pega o próprio cangaço, né? Há uma religiosidade muito forte ali, não só nesses movimentos, mas praticamente todos. É intrínseco da população sertaneja essa religiosidade, até justamente por conta dessa situação que o Luquinha falou, né? Que é uma situação da mazela, é uma situação de busca por uma explicação, por uma salvação, né? E aí entra a questão da busca por uma salvação, quem sabe, no fim, né? Tipo, depois, por exemplo. Isso fortalece muito a questão da forma com que
se olha para o sertão pelas próprias pessoas do sertão, né? Olham para aquela tristeza e buscam forma de superar isso. E é interessante que o próprio cangaço, embora dentro do que se considera a ordem, do que se considera o status quo, o legal no sentido não de bom, mas no sentido de dentro da lei, ele se pauta numa religiosidade também, né? Então, é para ver o quanto isso é marcante ali. Inclusive, no caso do Lampião, até tendo contato com líderes religiosos ao longo do movimento. Então, isso mostra o quanto que essa visão sobre o sertão, ela reflete muito a forma de lidar com o próprio sertão e a forma de acreditar sobre as coisas ali, né? E é interessante falar sobre essa questão da religiosidade, né? Quando não se apela a isso, se apela às armas. É nesse contexto aí que a gente pode colocar o cangaceiro como aquele nordestino, aquele indivíduo que acaba tomando conta do seu próprio desejo e inclusive do seu próprio destino, né? E aí a gente pode enquadrar isso como aquilo que a história chama, né, do bandido social, né? Normalmente são pessoas aí oriundas de sociedades camponesas, de classes camponesas. Eles acabam sendo vistos principalmente como criminosos para o Estado. E é interessante aí observar a relação de como esses cangaceiros eles se relacionam com os camponeses e como os camponeses se relacionam com os cangaceiros, né? É uma relação muito pautada aí, às vezes, pelo medo. Eles são muitas vezes temidos, muitas das vezes foram sustentados, inclusive, na maioria das vezes, admirados pelos próprios camponeses. Até porque o Estado, nesse momento, ele representaria essa violência institucionalizada e esses camponeses apelariam aí para os cangaceiros numa tentativa dessa manutenção da ordem. E o legal que a gente vai colocar aqui é de que a maior parte desses relatos que nós temos, eles são fornecidos para a gente, assim, para que a gente possa fazer esse estudo, principalmente através da literatura de cordel, né? Que aí a gente entra como essa forma de interpretação da realidade, né? E inclusive essa interpretação ela pode inclusive produzir a própria realidade e a maneira de como a gente vê essas figuras históricas, né, que são os cangaceiros, e representa aí essa perpetuação de valores, de crenças e de atitudes. A gente não pode deixar de salientar essa fonte histórica, né, que seria a literatura de cordel. E a figura do cangaceiro, ela é uma figura polêmica, porque, vejam só, ao mesmo tempo que ele cristaliza na sua figura elementos até mesmo conservadores, a gente pode dizer assim, que, por exemplo, a questão da religiosidade, mas a religiosidade ela é típica do sertanejo, até mesmo por uma questão de que o sertanejo ele tá bastante suscetível às intempéries do clima, por exemplo. Tanto é que no Brasil é interessante você ver que a religiosidade ela também está presente no camponês não necessariamente da região Nordeste, mas de inúmeras regiões, tem essa presença da religiosidade no universo camponês de maneira geral. Por quê? Porque você depende da chuva para sua plantação vingar, a sua plantação pode ser acometida por pragas, então assim, são coisas que você não controla. Hoje em dia tem Embrapa, né? Então uma boa parte os agro, né, tech, agroepop e agroetudo controlam, né, não plenamente, mas bastante a questão climática, mas no começo do século XX não tinha controle nenhum, né? Então essa questão do clima era importante e associava-se inclusive ao sucesso de uma plantação, com questão de sorte ou questão de intervenção divina. Então isso faz parte do universo sertanejo. E o cangaceiro, ele introjeta isso. Por exemplo, o Lampião, há relatos de que Lampião proibia o sexo nas suas fileiras à sexta-feira. Porque seria o dia da paixão de Jesus.
né? Então na sexta-feira era decretado celibato no grupo, né? No bando. Não podia fazer nada. Sim. Né? E essa relação sobre essa relação do... Tomando uma cachaçinha ali, ó, uma ipioca. Essa relação da sexualidade também, né, com o próprio cangaço, ela é algo de extremo interesse, assim, para psicanálise, uma vez que a gente pode perceber, assim, dentro do próprio movimento cangaceiro, questões ligadas ao sadomasoquismo, né? Por exemplo, uma relação de que os cangaceiros têm fama, né? E era algo exigido do cangaceiro, né? Essa questão da virilidade, né? Era uma questão muito ambígua, né? Essa questão de exigir essa virilidade, né? O cangaceiro, ele não podia se abandonar ao choro, não podia chorar, né? Ele não podia hesitar em praticar essa questão do mal, né? Tinha a questão também de matar pela honra, coisas assim, práticas que eram consideradas assim do macho alfa, né? Do homem viril. E dentro do bando você tinha cangaceiros que não se encaixavam nesse padrão, né? Que não exerciam essa questão da virilidade. Ô Gleison, vou fazer uma comparação aqui que vai contra o que o Luquinha falou no começo do podcast sobre comparar acontecimentos históricos. Mas, tipo, os caras é praticamente espartano, né? Tipo... Sim, muito bem. Então, essa questão desse ambiente de caserna, de um ambiente super masculino, acabava despertando questões homoafetivas, né? Aquilo que não era colocado ali em pauta. Você tem uma documentação que prova, assim, relatos, né? De que dentro do bando você tinha aquele que era considerado menos viril, era colocado no âmbito da cozinha do bando, né? Era visto como um falso corpo. E ainda existia, e ainda existe na nossa sociedade, aquela ideia de que gay ou homossexual é apenas aquele que é o passivo da relação, né? E também um fator que se deve ser colocado também sobre a sexualidade dos cangaceiros é de que a permissão da entrada de mulheres no grupo do cangaço só foi autorizada a partir de 1929. Inclusive, pessoas do próprio bando do Lampião viram com maus olhos essa introdução das mulheres. Acabou com a broderagem, né? Então, cara, e olha que interessante, dentro desse ambiente ali, né, da solidão da própria caatinga, desse clima de caserna, eles acabavam fazendo essas, por exemplo, lutas corporais, saca? Numa tentativa aí de sublimar esse desejo, mas sem se expor ao estigma de ser visto como homossexual. Cara, o cara que escuta Raimundos e usa aquela camiseta do Raimundos com o cangaceiro na frente, cara, você tá acabando com a vida do cara agora. Você tá acabando. Pô, você tá destruindo. O Gleison, e eu vou mais além. Isso tá me lembrando Capitães de Areia, cara. O cara tem duas camisetas, uma do Leônidas e uma do Raimundo com camisa do cangaço. A professora mandou a gente ler Capitães de Areia, chegou nessa parte aí, eu falei, Fenomenal esse livro. É muito bom. Ô Gleison, essa parada de entrar de mulheres também tá associada a Maria Bonita, principalmente, sim. Cara? Ela é a mais conhecida e realmente é ela que vai acabar fazendo que as mulheres entrem mais ao bando, né? Algumas vão ser raptadas, no caso dela, ela entrou por livre e espontânea vontade. Mas sobre essa questão da... Tem uma história romântica disso. Sim. Né? Que o Lampião chega na fazenda lá, que ela era casada. Aí ela sai, e ela já sabia quem era o Lampião, ela tinha um crush pelo Lampião, né? O Cafajeste fazia o perfil da Maria Bonita, cara. Falou assim, você veio me raptar ou eu vou ter que fugir com você? Existe então uma parada meio Romeu e Julieta aí, né? Cara, é interessante, meio síndrome de Estocolmo, assim. Meio então. Eu sou apenas um X. Mas, por exemplo, essa figura do Lampião, ela despertava esses mais variadas interpretações, né? Sobre também ligado à questão da sexualidade, o Lampião ele era dotado também dessa vaidade feminina. Aqui o feminino, acho que é interessante a gente compreender, né, nessa categoria do social sobre o feminino, aquilo que é considerado feminino, né?
Lembrando que ele era um narcisista, assim,